e abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreve João, o capítulo de número 5. Evangelho segundo escreve João, o capítulo de número 5. Os irmãos encontraram? Digam amém. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, tome o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É dia de sábado, não te é lícito carregar o leito. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que tu estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se você puder e quiser, você diz amém. Irmãos, quando você vê alguém tendo um comportamento e você tenta rotular, definir aquele comportamento, o que vem na sua cabeça sobre o que é comportamento? Qual é a sua ideia, a sua definição para comportamento? E a partir dessa definição você possa avaliar se fulano se comporta bem ou se comporta mal. Dentro dessa proposta de um conceito para comportamento, eu acho que a psicologia oferta para nós uma definição bem saudável para isto. O que a psicologia oferta acerca de comportamento? Ora, comportamento é todo e qualquer tipo de ação, seja verbal, motora, consciente ou inconsciente. Em outras palavras, comportamento é tudo que se fala, o modo que se age, seja esse modo, essa forma de falar pensada ou simplesmente por impulso. Ora, se naturalmente comportamento vincula-se à ação verbal e motora, consciente e inconsciente, o que alimenta o nosso comportamento? Por que é que eu me comporto de um modo e você se comporta de outro? Qual é o combustível para o nosso comportamento? Existem 2 escolas filosóficas que servirão de base para as escolas da psicologia que virão mais tarde. Essas 2 escolas são muito importantes e são filosóficas, não psicológicas, mas acabam sendo base para a psicologia. A primeira, uma escola mais francesa, racionalista. Talvez o mais proeminente ou mais citado, não talvez o mais inteligente, mas o mais citado será René Descartes, que é a escola racionalista. E você tem uma escola mais inglesa, e talvez aí também, para citar um teórico e não ficar em branco, John Locke. O que eles entendem para isso? Bom, a escola racionalista entende que o homem já nasce com conhecimento inato. Ou seja, nós já nascemos conhecendo as coisas. A ação de conhecer seria uma espécie de lembrança, o que Platão citará como reminiscência. Mas para ser mais claro, eu vou aqui te dar um exemplo para ser melhor entendido. Por exemplo, se tudo que você aprende de modo empírico, você aprende por experiência, porque alguém lhe ensinou, da onde é que você tirou o conceito de eterno? Se nada nessa vida é eterno, tudo é passageiro e efêmero. Se o homem nunca viu algo eterno, da onde vem o seu conhecimento de eternidade? Se tudo na vida se esvai, morre, da onde vem o anseio do homem da vida eterna? Ou, por exemplo, o conhecimento matemático. Então, de fato, existem conhecimentos que são inatos ao homem. E nós podemos envolver isto no comportamento como a genética. Então, quando o Bernardo nasceu, há uma descarga genética no Bernardo. Claro que o Bernardo não é uma extensão minha, mas muitas coisas que estão em mim
ou na mãe dele, você verá refletindo no Bernardo. Então existe muito do Bernardo que é do próprio Bernardo e que não será constituído conforme o tempo está passando. Existe uma escola que rivaliza com ela, como eu disse, é empirista. E a escola empírica diz, olha, isso não é conversa fiada, ninguém nasce conhecendo coisa nenhuma. Como diz John Locke, nós somos uma lousa branca. E tudo que vai sendo escrito em mim, enquanto ser social, é constituído com o tempo. Então o pastor Carlos é uma metamorfose. Eu vou crescendo, vou me envolvendo, as experiências que vou adquirindo, as decisões que vou tomando, são um conglomerado que vão constituindo o meu ser. E aí eu vou me tornando essa pessoa conforme o tempo vai passando. Semelhantemente, a antropologia cultural oferta um padrão para isso chamado de endoculturação, que é o processo de absorção de cultura dado em 3 etapas: na infância, a maturidade e na fase idosa. Então, o que você é, na verdade, é o reflexo da família que você está, dos pais que você tem, das decisões que você toma, da vida que você tem e assim sucessivamente. Hoje em dia, ou provavelmente na modernidade tardia, fundiu-se as 2 escolas, tanto racionalista como empírico. E aí você tem essa mescla. Claro que você é também genética, mas boa parte do que você é constituído fora de você. E a psicologia chama de síntese, popularizou-se como consciência. Então a síntese é formada fora do indivíduo, não dentro do indivíduo. Quem está comigo, diga amém, por favor, irmãos. Nós chegaremos lá, ok? Então, se a síntese ou a consciência é formada fora do indivíduo, a Assembleia de Deus em Balneário tem um grande problema aqui para ser resolvido. Qual é o problema que você tem que se resolver aqui na Assembleia de Deus Balneário Camboriú? Bom, problema cultural. O cristianismo, e eu dizia isso para o Douglas, o cristianismo, tanto o islamismo e o judaísmo, é uma religião pautada em um tripé: religião, religiosidade e espiritualidade. Irmãos, senso popular não serve para nada. Para que você possa argumentar sobre alguma coisa, você precisa de um senso teórico, né? Acadêmico. O senso popular não cabe, porque no senso popular, religiosidade está sobre extremista, sobre fanático. Isso não tem nada a ver com religiosidade. A religião é instituição enquanto igreja. Então nós chamamos de religião aquilo que se constitui com um Deus, com um credo, liturgia, dogmas, sacerdotes e etc. Então a Assembleia de Deus é uma religião. Dentro da Assembleia de Deus você tem componentes. Esses componentes, que somos nós, somos religiosos, porque o cristianismo é chamada de religião do livro. E por que religião do livro? Porque o que nós entendemos sobre Deus não está sobre o que sentimos ou o que achamos ser Deus. Está pautado, perdão, irmãos, nas Sagradas Escrituras. E chamamos isso aqui de cânone. E a palavra cânone significa um instrumento de tirar medidas. Toda medida da vida de um cristão tem que ser pautada aqui. Se você vai para uma igreja que a base não é bíblica, pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. O cristianismo é somente as Escrituras. Então, se você pratica o que aqui está escrito, ou que lhe é ensinado na Assembleia de Deus, você é um religioso. E a espiritualidade é a crença ou a certeza de que a vida física é regida por uma vida metafísica. E a palavra meta é além, física fica muito nítida. Então, existe uma vida além do físico que rege a nossa e nos submetemos a ela através das Sagradas Escrituras, da qual tiramos as medidas das nossas vidas. Então nós temos um confronto o tempo inteiro entre a Assembleia de Deus de Balneário e Balneário Camboriú. Qual é o confronto? Se a minha consciência ou síntese é formada fora de mim e ela tem influência direta no meu comportamento, na forma que eu falo, na forma que eu penso, na forma que eu estou agindo, significa que nós temos um confronto o tempo inteiro e um confronto desleal. Por que confronto desleal? Pastor, quantos cultos tem aqui na semana? 5 cultos, mas a frequência maior é sempre aos domingos, né? Na semana tem um culto que é bastante preenchido. Terça e quinta, vamos lá, 3 cultos na semana, 2 horas de adoração, 1 hora de mensagem. Então o pastor tem 3 horas por semana. Quantas horas, irmãos? Por semana, num dia constituído de 24. Quando acaba o culto, você sai para Balneário e Balneário te engole pela cultura. Lembrando que cultura vem do latim colere, que significa cultivar. Então, quando você sai daqui, existe um cultivo natural daquilo que Balneário te oferta, a fim de que você seja um ser sociável. Então, Balneário pensa a família de uma forma que nós não pensamos. Balneário se veste de uma forma que nós não nos vestimos. Balneário bebe de uma forma que nós não bebemos. Balneário sorri de coisas que talvez nós não sorriremos. Balneário constitui ou cria os filhos de uma forma que nós não criaremos.
Então, eles vivem a vida sobre uma égide que nós não vivemos. Qual é a égide que nós vivemos aqui? Qual é o pensamento que nós temos aqui? Criacionismo. Eu vou fazer uma pergunta ridícula, mas eu gostaria que você me respondesse. Quantos creem aqui que Deus existe? Levante a mão, por favor. Quantos creem? Pergunta que beira o ridículo. Eu vou usar um exemplo que tem em Goiás, Samuel, mas que cabe aqui com uma luva. Eu gosto muito desse exemplo, porque ele fica muito claro. O que é conversão, pastor Carlos? Conversão não é andar de terra. Terra não qualquer um pode comprar. Conversão não é carregar Bíblia, porque Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Em qualquer lugar você compra uma. Conversão é a morte do eu. E diz a Bíblia Sagrada, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando é que eu sei que alguém é convertido? Quando ele deixa de viver para que Deus passe a viver nele. Então, morto não tem vontade, morto não tem desejo, morto não tem meta, morto não sonha. Então, quando eu paro de viver e digo que Deus vive em mim, de fato a conversão é efetuada. Como você disse que crê que Deus existe, farei mais uma pergunta. E gostaria que você me respondesse por didática. O que é isso aqui, irmãos? Muita boca, pouca voz. O que é isso aqui, irmãos? Microfone. Bom, você respondeu errado. Eu não perguntei o nome, eu perguntei o que é isto. Quando você diz microfone, você define objeto. Quando eu pergunto o que é isso, eu estou dizendo para que é que isso existe. Há uma larga diferença, porque na cabeça do ser humano, tudo aquilo que existe precisa existir para um sentido. Eu vou te dar um exemplo. Microfone não nasceu do nada. Microfone não é choque de molécula e nem produto de algum primata, alguma espécie de homem primitivo. Não é nada disso. Alguém criou o microfone. Sim ou não? Quem cria determina a natureza do objeto criado. Então, quem criou o microfone, criou para um propósito. Então, quem cria, determina a natureza do objeto criado. Então, quem criou isso aqui, disse assim, ó, microfone, você nasceu para captar voz. Você não nasceu para amplificar. Ah, mas eu acho mais bonito ser retorno. Você pode tentar viver como retorno. Só não vai dar sentido à sua existência. Porque eu te criei para um projeto e você quer viver de outra forma. Então, qual é o nosso pensamento aqui? Quem é microfone não pode ser pedestal, quem é pedestal não tem como ser púlpito, quem é púlpito não pode ser mesa. Ou seja, se Deus me criou para um projeto, ou eu me enquadro nesse projeto, ou eu não vivo, eu só existo. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 1. Se vocês ouvirem, guardarem e praticar os mandamentos que hoje vos ordeno, vocês viverão. Princípio de obediência a Deus não é ser abençoado, irmão. Ou você obedece a Deus para viver, ou você desobedece e vai ser um microfone tentando ser retorno. Você vai viver de uma forma, mas o efeito da sua vida não fará o menor sentido. Mas quando você sai por essas portas, o que acontece aí em Balneário Camboriú? Deus não existe. Ou se Deus existe, é sobre uma espiritualidade sem religiosidade. Então, Deus não é religião, Deus é uma energia, Deus é uma força. E eu fui criado pelos meus pais, jogado pelo mundo, e eu é quem determina aquilo que quero ser. Então lá não existe um conceito de verdade, lá existe um padrão nietzschiano, um conceito de meias verdades, porque a verdade na cabeça de Nietzsche está pautada na percepção de cada um. Então, por exemplo, todos estão aqui me vendo praticamente de frente. Então, os irmãos estão me vendo por inteiro, sim ou não? Não, só está me vendo pela frente. As minhas costas vocês não estão vendo. Então significa que você me define por uma parte, não por completo. Então Nietzsche começa a dizer o seguinte: não existem verdades subjetivas, porque cada um enxerga a vida de um ângulo diferente. Não tem macho, não tem fêmea, não tem homem, não tem mulher, não tem proibições. O único limite que você tem que ter é o respeito pela liberdade do outro. De resto, você quer ser crente, seja você quer ser ímpio, seja você quer fumar, fume você quer cheirar, cheire você. E no livro escrito chamado Crepúsculo dos Ídolos, ele diz categoricamente: é ridículo o homem que diz ao outro o que o outro deve fazer. O que Nietzsche está dizendo é: viva a sua vida e deixe a vida dos outros em paz, porque nós estamos trazendo à baila o hedonismo. E o que é o hedonismo? A palavra hedonismo vem da palavra hedonê, que significa prazer. Então, quando você vai para a sua faculdade, vai para as ruas de Balneário Camboriú, você vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro, o que você vê? Pessoas que vivem sobre a égide, a bússola do prazer. Então, a vida para eles só faz sentido se o prazer estiver à flor da pele. Prova esta que a hashtag mais feita no Instagram provavelmente seja hashtag sextou, porque parece que segunda, terça, quarta, quinta a vida não faz sentido. E o que é mais engraçado são crentes que dizem hashtag sextou. Para onde, querido, que você tem ido, que eu queria saber? Hashtag sextou para onde, ok, bonito? Não é?
Então, eles têm hashtag sextou porque só o prazer, a flor da pele, é que a vida fará sentido. Mas aqui nós pregamos, você precisa morrer para viver. Lá eles pregam, você precisa viver intensamente para que a sua vida tenha sentido. Tá, e se eu ouvir mais balneário, pastor? Porque balneário grita 24 horas. O pastor só fala 3 horas na semana comigo. E se eu resolver ouvir mais balneário do que ouvir a Assembleia de Deus? Você será o paralítico do tanque de Betesda. Você será o paralítico do tanque de Betesda. Pegue tudo isso que eu disse para vocês nesses 10 minutos, jogue nesse texto aqui e nós podemos ir para casa. Mas eu acho que você não quer mais ouvir. Quem ainda quer ouvir, diga glória a Deus, por favor. Vamos lá? O que está acontecendo em João capítulo 5? Eu só vou pontuar para nós ganharmos tempo, ok? O que está acontecendo aqui? Você precisa entender, irmãos, que nós cristãos não podemos ler a Bíblia como se lêssemos um livro. Por exemplo, esses dias aqui num voo do Rio de Janeiro para algum lugar do Nordeste que eu não me lembro, Paraíba, não lembro. Eu li Ilíada. Então, Ilíada não, Odisseia. Então, eu peguei um poema homérico, sentei num voo, li. Tem dificuldade de ler um poema homérico. Agora, a Bíblia não dá para você só correr os olhos. Você vai ter que parar, ler e compreender, meditar no que está sendo escrito. A forma que João está escrevendo é uma forma estranha. Por que estranha? Redobre a sua atenção, eu já vou concluir, não quero cansar vocês, mas eu disse no início que esticar na introdução, tá bom? Já vou concluir. O que João está escrevendo no capítulo 5? Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Já começou estranho. Por que estranho, pastor presidente? Não se diz festa de judeu, tem que dar o nome da festa. Levítico capítulo de número 23, versículo de número 1, cantor Samuel, diz o seguinte, que as festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, são solenidades, convocações e reuniões santas. Ali tem caráter de mandamento. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, irmãos, não é feriado para judeu. Ou ele cumpre ou ele está desligado da fé. Então ele precisa cumprir em caráter de mandamento. Ok? Se é um mandamento, Jesus é judeu, João é judeu, ele precisa revelar o nome da festa, como ele faz no capítulo 10 sobre a festa de Hanukkah, mas aqui João não diz o nome da festa. Então a primeira coisa que João quer que você entenda, não importa o nome da festa. Como não importa o nome da festa? Porque não importa o nome da festa, se é de jovens, se é de crianças, se é de irmãs, se é de irmãos, se é aniversário da igreja, não importa. A ênfase que João está dando no capítulo 5 é para quem está presente na festa. Então João está dizendo, não importa qual é a festa que você vem para a Assembleia de Deus. O que ele quer que você entenda é que Deus nunca estará ausente no templo ou fora do nosso meio. Bom, perdoe minha expressão bem chula e coloquial, tá bom? Mas é que me vem na cabeça. Bom, se Cristo está no nosso meio, está com um propósito, porque Deus nunca está à toa. Ele disse, eu trabalho até agora porque meu Pai também trabalha. Então Cristo nunca está à toa. Perdoe a expressão, tá? Se Ele está aqui, Ele está com um propósito. Qual é o propósito dele estar aqui desde o início do culto? Ele mesmo responde sobre as páginas do Novo Testamento. Eu vim para os perdidos, eu vim para os doentes, eu vim para quem precisa de intervenção. Então, desde as 6h30, Jesus está passando aqui e nós temos 2 tipos de pessoas. Quantos tipos? Quantos, irmãos? 2. Os que estão saudáveis e os que estão doentes. E não leva a expressão doente somente no físico. Isaías capítulo 1, versículo 4, 5, 6 e 7. Enfermidades são também condicionais à alma, ok? Então tem pessoas que estão precisando de intervenção urgente. Então Cristo está passando desde as 6h30, procurando quem precisa de auxílio, uma intervenção, as mãos dele sobre a vida dele, ok? Nesta andada no templo, tem pessoas que estão andando, tem pessoas que estão paralíticas, e aparece um paralítico, em inferência, porque a Bíblia não diz paralítico, a Bíblia diz enfermo, mas nós, por inferência, compreendemos por paralítico. Esse paralítico está nessa condição há 38 anos. Quantos anos, irmãos? 38 anos. Maravilha. Nesses 38 anos, João diz o seguinte, havia um homem, que homem? Não vou revelar. Nem o nome da festa também não. Tá, que doença que era? Não importa, o termo no grego é enfermo. João não fala o nome da doença, o nome do camarada, como é que ele ficou doente, por que ele ficou doente, como ele chegou lá no templo. João não diz nada disso, João só diz, aqui na Assembleia de Deus de Balneário, tem gente que está fluindo, tem gente que está travado. E por que é que está travado? Você só vai entender no versículo 14. E o que diz o versículo 14? Diz o seguinte, vá e não peques mais. Se você voltar a pecar, uma trava pior pode acontecer com você. A palavra pecado no hebraico, ela tem um caráter polissêmico. E ela tem 2 expressões para pecado. Eu vou citar só uma que é ratar. Ratar pode ser errar o alvo, pecar, ofender a Deus, errar e etc.
Então, por exemplo, Lamentações capítulo 3, porque se queixa o homem, queixa cada um dos seus pecados, ratato. Por exemplo, Juízes capítulo 20, os homens atiravam a pedra, giravam a funda, tiravam a pedra e erravam o alvo, também é ratar. Você que nesse contexto aqui de João capítulo de número 5, que nós lemos no versículo 14, é uma ofensa direta a Deus. Então Cristo está dizendo, a trava que você está sofrendo não é uma trava física, sua vida no físico não anda porque você se desligou de Deus. E o que é se desligar de Deus? É um microfone tentando ser retorno, é um retorno tentando ser púlpito, é um púlpito tentando ser PA, é um PA tentando ser lustre, é um lustre tentando ser cartaz. Ou seja, todas as vezes que eu vivo a vida como eu quero viver e não me sujeito ao texto bíblico, não é que Deus te amaldiçoa. Deus não precisa te amaldiçoar. É que a vida sem Deus já é maldita em si mesmo. Porque sem mim, diz a Bíblia, nada podeis fazer. Mas como Cristo é misericordioso, Ele vai nessa pessoa que está travada e diz para essa pessoa, eu posso fazer sua vida andar. Você quer ver a sua vida andar? Olha a resposta de quem está travado. Claro que quero. Tanto quero que estou aqui na Assembleia de Deus. Estou aqui na igreja. Se eu não estivesse aqui, era sinal que eu não acreditava que a minha vida ia andar. Eu vejo o movimento. Eu ouço testemunhos. Eu vejo os milagres. O problema é comigo. Como assim com você? Toda vez que o movimento está acontecendo e eu tento entrar, alguém entra antes de mim. Posso te explicar aqui o que ele está dizendo nas entrelinhas? Ele está dizendo o seguinte, quem pode mais chora menos. Ainda não foi claro, pastor Carlos. Então tentarei ser mais claro possível, porque pregar é fixar bem e a minha obrigação é ser claro. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, como eu errei mais do que outros, quem errou menos do que eu, tem mais facilidade de ver a vida fluindo. Você quer ver? A palavra de Deus é uma espada de dois fios. Então primeiro eu vou cortar para as mulheres, depois cortarei para os homens. Lembra quando a tua mãe te diz, não namora com fulano não, minha filha. Fulano não é para você. Aí você disse, não mãe, fulano é um gato, fulano tem dinheiro, fulano é bonito. Ah, é assim que você mede casamento? Casamento não é assim. Fulano não respeita a mãe, fulano não para emprego, fulano nunca leu gibi, se mandar fazer uma redação, não acerta uma vírgula. Quem dirá aí, verbo, conjugar verbo. Se mandar achar o sujeito, ele acha que o sujeito é uma pessoa física. Para quem teve oportunidade, não respeita a mãe, acorda meio-dia, não sabe o que é ler, não sabe o que é estudar, não leva a sério a vida, ok? Você acha que esse camarada iria te levar a sério? Bem feito. Você, ao invés de dobrar o joelho e se sujeitar a Deus, você se sujeitou aos seus desejos. Por isso, ele vem na frente para a igreja, você vem atrás, não pega na sua mão, não conversa com você, não te elogia, não te coloca num pedestal, porque você travou a sua vida. Não estou advogando para o diabo, mas eu preciso ser sensato. Nem sempre é o diabo que te trava, mas as suas decisões de tentar ser no microfone, viver como um retorno, é que a sua vida vai travando. Você não quer mais não, você está ficando chateado. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, irmãos. E nós homens, você acha que você escapava? Não? Nós não casamos com virtudes, nós casamos com curvas, ok? Casamos como se a mulher fosse um frigorífico, um pedaço de carne. Olha, desculpe te avisar, mas casamento não é bem assim. Ah, pastor, mas era um violão. Daqui a pouco ela vira um banjo. Você pode ficar tranquilo que ela vai virar um banjo. O que eu estou dizendo para você é que essa mulher que você casou, você não casou para ficar. Não é ficada. Casamento é cumplicidade, parceria, unidade, amor, companheirismo, ok? E essa moça que você casou, não sabe o que é dobrar joelho. Ela não conhece oração. Se eu mandar ela abrir a Bíblia em Sofonias, ela não acha, ela não vai achar Sofonias. É o que ela faz no templo? Ela curva a cabeça no ombro do namorado, ela quer ver se o cabelo dela tem duas pontas, ela vem aqui ver se tem cutícula, ela não adora, ela só gosta do louvor, porque o louvor balança a alma, mas na hora da palavra, ela está, sei lá, mascando chiclete, descendo para a cantina, ela não é adoração. Em jejum, só de arroz, estou fazendo jejum de arroz hoje, o jejum é só de arroz, você está entendendo? Para esticar o lençol da cama que ela dorme, a mãe tinha que dar uma surra. Vassoura ela só conhece de nome, lava-louça, o prato que ela come, ela nunca lavou. Ou seja, você está casando com alguém que é uma boneca, não alguém que é uma mulher de verdade e que vai estar do teu lado o tempo inteiro. Ah, pastor, mas quando ela entrava, ela é uma tchutchuca. Ok, ela é uma tchutchuca que não vai te apoiar na hora que o vento soprar, e você vai ver o que é bom para tosse de verdade, ok? Porque você
decidiu, e não foi o diabo, foi as suas decisões de não respeitar a Deus, mas sendo o microfone, viver como se fosse um retorno. Quem é que quer ser rico? Levante a mão, por favor. Irmão, sem hipocrisia, em nome de Jesus. Quem quer ser rico, levante a mão. Que susto. Eu falei, não vou tomar ceia esse mês, eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Nós não somos franciscanos, ok? Dinheiro é bom. Amar o dinheiro é que é o problema. Amar o dinheiro é que é o problema, ok? Irmãos, só que, lembra quando teu pai te disse? Estuda. Estuda. Eu acho um absurdo jovens que estão na faculdade e não conseguem gabaritar. Querido, estou na segunda. Vou fazer 35 anos. É que eu tenho cara de novinho, eu sou um gato. Invejosas. Mas aí tudo bem. Eu tiro 10 em tudo. Sou pai, marido, pastor, pregador, viajo. Consigo tirar 10. Você que tem conta paga, não consegue? Não, mas eu faço coro a você, é muito difícil. É uma tortura estudar. É ir para a universidade, sentar 4 horas numa cadeira, ouvir alguém explicando para você o que já inventaram, não é para você inventar nada, é só entender, só assimilar o que já inventaram, mas você não consegue, porque é muito difícil. Não, pastor, é que eu sou burro. Você conhece de marca, conhece de roupa, conhece de perfume, mas não consegue conhecer de matemática, ou é preguiça, isso é falta de interesse. Depois você vai culpar o diabo. Mas eu prometo para você que no final do culto, a gente faz aqui sabe como é que chama aquele organismo satânico que o pessoal, sabe, não de queimar pneu na rua. A gente faz um protesto, tá bom? A gente se veste de vermelho, eu corto esse dedo aqui e a gente vai protestar contra os estudos, ok? E aí a gente culpa o governo, culpa o diabo e a vida fica mais fácil. Então o que ele está dizendo para Cristo? Eu até quero mudar de vida, mas não há ninguém que me abra oportunidade. Quando Cristo olha para ele, Cristo olha e diz o seguinte: eu sou a sua oportunidade de você sair daqui destravado. Vai dar glória a Deus ou você está economizando? Como é que você vai destravar? 35 anos travado. Eu vou destravar da seguinte forma: quando Cristo decide destravar a vida de alguém aqui dentro, fazer alguém uma flecha, ele para na porta das ovelhas. Ele para onde? Para onde, irmãos? Porta das ovelhas. E quem está travado em 5 alpendres. Quantos alpendres? Essas duas informações juntas é uma cristologia perfeita, porque a Bíblia hebraica é dividida entre Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, leis, Ketuvim, escritos, Neviim, profetas. Então Torá é lei. Torá é o quê? Representada em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu sei que tem advogado aqui e você sabe muito bem que uma lei ou uma norma jurídica, ela não tem sentimento. Então, um advogado que é muito emotivo não pode ser advogado. A lei é fria. Todo mundo pode ser processado, porque a justiça está inércia, ela precisa ser provocada. Provocou, cabe àquele que está provocando as provas. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que a lei é fria. A lei é o quê? O que a lei está dizendo para o paralítico? Bem feito. Teu casamento não vai andar, tu casou com beleza, não casou com virtude, bem feito. Sua vida amorosa não vai andar, você casou com dinheiro, você não casou com marido, bem feito. Sua vida não vai andar, você não estudou, ficou levando a vida de brincadeira, bem feito. Sua vida não vai andar, você nasceu para ser microfone e nasceu e agora está tentando se comportar como um retorno, está aí o pagamento da forma que você quer andar. A vida não tem mais jeito, a vida não tem mais jeito porque a lei, ela pune ou a lei, ela absolve. Ou ela pune ou ela absolve, a não ser que você seja político. Aí se você for político, aí tem até um chorinho para você, principalmente se você for de esquerda. Aí você consegue roubar e ser absolvido. Mas como eu não vim falar do diabo e nem tomar facada, eu prometo para você que vou pular esse assunto. O que eu estou dizendo para você é que a vida está dizendo para quem está travado: bem feito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas aquele que diz que dá jeito, para na porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a porta que conduz as ovelhas para o sacrifício, ou os animais para o sacrifício. A palavra sacrifício no hebraico vem da palavra korban, que deriva de um radical kiruv, que significa proximidade. Então, no Antigo Testamento, até o ano 70 depois de Cristo, quem queria se aproximar de Deus, Samuel, tinha que levar um sacrifício para o altar. E Cristo quem é? Segundo João Batista, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando ele para na porta das ovelhas, é um tipo da cruz. E a lei? É a lei de Moisés. Então, quando Cristo para na porta, ele cobre o número 5.
Vou ser mais claro, ele está dizendo para quem está travado, você quer ver a tua vida andar? Não precisa de vassoura ungida, não precisa de lenço consagrado, não precisa de água do Jordão, não precisa pular 7 ondas, não precisa acender vela. Você quer ver a tua vida mudar? Sai da sua vida do passado, vem para a cruz e o poder da cruz vai destravar a sua vida. Ah, pastor, você quer aqui passar a minha perna? Que isso, pastor? Aqui a gente é inteligente. Você demorou esse tempo inteiro para chegar agora e falar que se eu for para a cruz, minha vida vai andar. Pastor, para o céu eu vou, estou na igreja, fica tranquilo. Agora eu não estudei mesmo, levei na brincadeira. No pecado, eu curti o pecado mesmo, me esbaldei na carnalidade. Você vai dizer que minha vida vai andar, mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você quer ver? Pois se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. E eu concluo agora, pegue tudo que eu te disse e joga nesse versículo da oração de Salomão. Como? O que é comportamento? Comportamento é todo tipo de ação verbal, motora, consciente e inconsciente, alimentado pela genética e pela cultura, e a cultura influencia na síntese, porque a cultura vem do latim cultivar, o colere, ou seja, aqui dentro uma cultura, lá fora outra cultura. E se eu vir a cultura de lá, eu seria um microfone tentando ser retorno, um retorno tentando ser pedestal, um pedestal tentando ser bateria. E quando eu fujo da natureza de Deus, eu quebro o Deuteronômio no capítulo de número 8, versículo de número 1. Fugi da vontade de Deus, parei de viver, continuei existindo. Eu sou uma pessoa que estou dando com a cara na parede, não por causa do diabo, mas porque a Bíblia já alerta: há caminhos para o homem que parecem ser de vida, mas no final é de... Há caminhos para o homem que parece ser de vida, mas no final é de... Então quem entrou aqui essa noite e está afastado e não conhece Jesus, nem queria saber o nome da festa. Quem evangelizou disse: vamos lá, está tendo um movimento nas águas, que quem entra nesse movimento vai sair transformado para a glória do nome de Jesus. Então desde as 6h30, Jesus que está andando no templo, através dos louvores, da palavra, está batendo na porta do coração dessa pessoa e está dizendo: deixa eu andar, deixa eu entrar, que eu vou colocar 2 asas nas suas costas e você vai voar em Balneário Camboriú. E o que essa pessoa diz? Agora a minha ficha caiu, eu entendi, Senhor, que os meus desejos me enforcam, que os meus desejos me matam, porque do que se queixará o homem a não ser dos seus próprios pecados. A minha ficha caiu. Dá para o Senhor perdoar meu pecado? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Só que Deus nunca dá na medida. Quem está orando para perdão de pecado. Quem está recebendo mais do que pediu, porque Ele diz: eu perdoo e saro a terra, porque Deus nunca tem nada na medida, Ele sempre tem infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E o que é sarar a terra? Devolver a produtividade para aquilo que perdeu a sua produção. Sabe o que Cristo está dizendo? Eu só estou esperando você entrar na minha vontade, porque se você entrar no meu querer, eu vou transformar na sua história de uma vez por todas. Mas com um versículo só, pastor, te dou mais um: se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito para a glória do nome de Jesus. Levante a sua mão mais alto que você puder, que eu quero profetizar na sua vida, e sem medo de errar, levante a sua mão o mais alto que você puder. Se esta noite você sair daqui encaixado no querer de Deus, se esta noite você sair daqui fazendo o que Deus quer que você faça, você poderá dizer aos montes: transportem-se para o meio das águas, e os montes serão transportados. Eu vim profetizar com os olhos abertos e sem medo de errar. Prepare o culto de ação de graças, porque antes que 2022 caia nos braços de 2023, tudo que estava paralisado voltará ao movimento para a glória do nome. Quem recebe esta palavra, faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir, dá um grito de glória se você tem coragem de adorar, e me ajude a pregar. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Você pode fazer isto. Seja mal educado. Eu não quero que você seja educado. Chacoalha para perturbar esse crente. É para perturbar mesmo. Para perturbar mesmo. Diga: entra no querer de Deus, que Ele vai colocar em movimento tua vida emocional, tua vida espiritual, tua vida familiar, tua vida financeira. Quem acredita que Deus pode devolver ao movimento a toda a paralisia da vida, diga glória a Deus o mais alto que você puder. E fique de pé comigo glorificando a Jesus. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Deus só está esperando você entregar tudo. Tudo. Deus não trabalha com sociedade. Ou Ele é o dono da sua vida, ou Ele não coloca a mão. Mas se esta noite você entrar no querer dEle, tudo que estava parado vai entrar em movimento para a glória do nosso Senhor. Tem alguém vivo para dar glória a Deus e acreditar no que está sendo pregado? Feche seus olhos aí. Eu quero orar junto com você. Eu não estou dizendo que você está em pecado, porque nós assembleanos temos esse mal, de achar que tudo é pecado, comunicação, é um negócio horroroso, ok? Eu estou dizendo que você está botando a mão onde Deus disse para você não botar. Você não confiou que Ele ia cuidar dos seus filhos? Ele vai cuidar dos seus filhos. Você não disse que era para Ele cuidar da sua empresa? Ele vai cuidar da sua empresa. Você não disse que a sua chamada era dele? Não era sua? É Ele quem vai acender essa chamada. Há algo de Deus sendo revelado aqui no nosso meio, irmãos. Pastor Carlos, eu reconheço, tem áreas na minha vida que estão travadas, porque eu não orei antes, porque eu decidi no impulso, porque eu achei que era certo. Eu fui como Ló, eu orei as Campinas, mas eu não vi Sodoma. Mas hoje a minha ficha caiu, graças a Deus, porque Deus está dizendo: eu pego tudo que está paralisado e devolvo o movimento para te dar vitória. Se essa palavra rápida falou com você, sai do seu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Vem, eu quero orar com você. Vem, eu não quero saber qual é a área, eu quero que você saia, eu quero que você tome uma decisão. Não entendo. Vem.